Sabiam que a história do Castelo de Leiria está ligada a um sinal divino vindo dos céus? Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje, vamos viajar no tempo até o reinado de Dom Afonso Henriques para descobrir uma das lendas mais fascinantes de Portugal. A lenda dos Corvos de Leiria. Estão prontos para desvendar este mistério? Então, fiquem conosco. Imaginem a paisagem de Leiria há muitos séculos. No topo de uma colina, erguia-se, imponente, o seu castelo. Esta não era uma fortaleza qualquer. Pela sua localização estratégica, era a chave para controlar uma vasta região do território português. Quem dominasse o Castelo de Leiria, dominava o coração do reino. Por isso mesmo, era um alvo constante, desejado por muitos invasores que sonhavam em conquistar as nossas terras. O castelo era um guardião silencioso, testemunha de inúmeras tensões e conflitos fronteiriços. A sua importância era tal que o próprio Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, o considerava uma peça fundamental na defesa e expansão de Portugal. A vida em Leiria, embora aparentemente calma, decorria sempre sob a sombra desta ameaça iminente. Cada dia era uma incerteza, e a vigilância nas muralhas era constante. O rei Afonso Henriques, que se encontrava na região, foi apanhado de surpresa. Num dia que parecia igual a tantos outros, a paz foi subitamente interrompida. Um enorme exército castelhano aproximava-se, marchando com a intenção clara de tomar o castelo. A ameaça já não era um rumor distante. Estava ali, às portas de Leiria. A reação do rei foi imediata. Sem um pingo de hesitação, Dom Afonso Henriques deu a ordem. Os seus soldados deveriam cercar o castelo e preparar-se para a batalha que se avizinhava. Era uma corrida contra o tempo. Os sinos teriam tocado, as gentes teriam corrido a abrigar-se, e os guerreiros portugueses, leais ao seu rei, teriam empunhado as suas armas, prontos para defender a sua casa a todo o custo. A tensão no ar era palpável. O destino de Leiria, e talvez do próprio reino, estava prestes a ser decidido. Quando os soldados portugueses se posicionaram e olharam para o exército inimigo, um frio percorreu-lhes a espinha. A dimensão das tropas castelhanas era avassaladora. Eram muitos, muito mais do que eles. A desvantagem numérica era clara, esmagadora. Onde antes havia bravura, começou a instalar-se o desânimo. Os guerreiros, que momentos antes estavam prontos para morrer pelo seu rei, agora viam-se perante uma muralha de homens e aço que parecia intransponível. O moral das tropas portuguesas caiu a pique. O medo da derrota, de ver o seu castelo cair e a sua terra ser pilhada, começou a apoderar-se dos seus corações. Murmúrios de dúvida espalharam-se pelas fileiras. Como poderiam eles, um punhado de valentes, enfrentar uma força tão superior? A esperança parecia desvanecer-se a cada momento que passava. O silêncio que antecede a batalha era agora pesado, carregado de incerteza e temor. E foi nesse preciso momento, quando o medo ameaçava paralisar o exército português, que algo completamente inesperado aconteceu. Do céu azul, surgiu um ponto negro a voar. Era um corvo solitário. A ave descreveu um círculo no ar e, de forma deliberada, foi pousar nos ramos de um velho pinheiro, mesmo por cima das tropas amedrontadas. Todos os olhos se viraram para aquela figura misteriosa. Por um instante, o tempo pareceu parar. O silêncio foi quebrado não pelo som das espadas, mas pelo crocitar da ave. O corvo começou a bater as asas com uma força invulgar e a soltar o seu grasnido. Um som forte e penetrante. E à medida que os primeiros movimentos da batalha começaram, o canto do corvo não parou. Pelo contrário, tornou-se ainda mais alto, mais intenso. Como se fosse um tambor de guerra a ecoar por todo o campo de batalha, um som que ninguém podia ignorar. Este acontecimento, que à primeira vista poderia parecer apenas uma coincidência da natureza, foi visto como muito mais pelos soldados portugueses. Naquele tempo, os sinais eram levados muito a sério, e a presença daquela ave, o seu canto insistente e poderoso, foi interpretada como um presságio, um sinal divino. Acreditavam que não era um corvo qualquer, mas sim um mensageiro enviado dos céus para lhes dar esperança. A dúvida e o medo começaram a dissipar-se,
substituídos por uma nova e poderosa crença. Aquele corvo solitário tornou-se um farol de coragem, no meio da escuridão do desespero. Era o sinal que eles precisavam, a prova de que não estavam sozinhos naquela luta. Uma onda de fé e determinação percorreu o exército. Olharam uns para os outros, e nos seus olhos já não havia medo, mas sim uma chama renovada de bravura. Com os corações e as mentes revigorados por este sinal, os soldados portugueses transformaram-se. O desânimo deu lugar a uma determinação de ferro. Já não se sentiam em desvantagem. Sentiam-se escolhidos, protegidos por uma força maior, com o crocitar do corvo a ecoar como um hino de guerra nos seus ouvidos. Lançaram-se ao combate com uma fúria e uma coragem que surpreenderam o exército castelhano. Lutaram como leões, cada homem valendo por muitos. A sua bravura inabalável superou a desvantagem numérica. Onde os castelhanos viam um pequeno exército, encontraram uma força da natureza, um grupo de guerreiros imbuídos de uma fé inquebrantável. A batalha foi renhida, mas a coragem inspirada pelo corvo fez toda a diferença. No final, contra todas as probabilidades, os portugueses saíram vitoriosos. O castelo de Leiria estava a salvo, e o reino defendido, e é em memória deste feito incrível, desta vitória milagrosa, que a história da cidade de Leiria ficou para sempre marcada. A intervenção daquele corvo, que transformou o medo em coragem, e a derrota iminente em triunfo, nunca foi esquecida. Se olharem hoje para o brasão da cidade de Leiria, vão encontrar lá um símbolo poderoso. Não um, mas 2 corvos pretos, acompanhados por um pinheiro e 2 castelos. Estes corvos não são uma simples decoração. Eles são a representação viva desta lenda, um lembrete eterno daquele dia em que a coragem, a fé e um sinal vindo dos céus mudaram o curso da história. Eles simbolizam a resiliência e a força do povo português, que mesmo nas maiores adversidades, encontra uma forma de lutar e vencer. E assim termina nossa viagem pela lenda dos corvos de Leiria. Uma história que nos mostra como, por vezes, a coragem pode vir dos lugares mais inesperados e como a fé pode mover montanhas ou, neste caso, derrotar exércitos. É incrível pensar como um evento tão singular ficou imortalizado no símbolo de uma cidade inteira, não acham? Espero que tenham gostado de descobrir mais este pedaço da rica história e mitologia portuguesa. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem as próximas lendas que vamos explorar.